As obras desse edifício estão a todo vapor e agora já vamos entrar na fase de finalização. Meus trabalhos por aqui, como engenheira trainee, começaram com o auxílio ao engenheiro calculista do projeto estrutural. Parece que foi ontem mesmo que a gente estava fazendo o dimensionamento dos pilares e olha só como a obra já está. E modéstia à parte, ao longo desse processo, os meus conhecimentos sobre as características geométricas dos pilares foram fundamentais. Dentro das características geométricas recomendadas pela NBR 6118, uma seção transversal nunca pode ter dimensões menores que 19 centímetros. No caso de alguma delas está entre 12 e 19 centímetros, as ações são multiplicadas por um coeficiente adicional conforme a seguinte equação, na qual B é a menor dimensão da seção transversal. Outro ponto de grande importância para dimensionar um pilar é o índice de esbeltez e as excentricidades de primeira e segunda ordens. As excentricidades de primeira ordem estão relacionadas com as imperfeições locais, globais ou com o momento mínimo de norma. Já as de segunda ordem ocorrem quando o índice de esbeltez é maior que o valor crítico. Aqui na obra, a verificação do índice de esbeltez ajudou na economia de aço do projeto. Mas esse índice também pode ajudar a determinar se um pilar é estruturalmente possível de acordo com um determinado projeto de arquitetura. Nessa obra, nós ainda tivemos a oportunidade de trabalhar com os 3 tipos de pilares: os intermediários, os de extremidade e os pilares de canto. Os pilares intermediários são aqueles que têm a compressão centrada como único esforço. Tudo porque as lajes e as vigas são contínuas sobre o pilar. Dessa forma, não existem momentos fletores de primeira ordem em suas extremidades. Essa situação é bem diferente nos pilares de extremidade, que estão geralmente posicionados nas bordas das edificações. Neles, as seções de topo e de base sofrem uma excentricidade de primeira ordem, que pode ocorrer na direção principal X ou Y. Por fim, os pilares de canto são aqueles posicionados nos cantos dos edifícios. Nesse tipo de pilar, temos a flexão composta oblíqua e, assim, os momentos fletores de primeira ordem nas duas direções do pilar e as excentricidades iguais a E1x e E1y. Após esse levantamento, podemos calcular o momento total pelo método do pilar padrão e depois obter a área de armadura de cada pilar com a utilização de ábacos. Já deu para perceber que fizemos muitos cálculos para que esse edifício fosse erguido, né? Mas nosso dia a dia vai muito além. Inclusive, eu conheço uma reportagem que mostra bem como isso funciona. Olha só. É num ambiente moderno e descontraído que os engenheiros civis Fernando e Raul exploram conceitos matemáticos como área, massa, ângulos. Mas calma, não estamos falando apenas do ping-pong, mas também de pilares de concreto armado. Falar de pilar é talvez falar dos elementos mais complexos da estrutura, ou os mais importantes. O dia a dia de um calculista em um escritório de projetos estruturais é bem rotineiro. O que muda são as atividades e os projetos, os problemas e as complexidades de cada etapa de um projeto. De maneira geral, a gente trabalha com 3 etapas de projeto. O estudo preliminar é onde o engenheiro faz toda a concepção estrutural, o lançamento dos elementos, dos pilares, das lajes, das vigas e apresenta uma primeira planta de formas para o cliente. O pré-executivo, aí já um nível um pouco mais detalhado, a gente usa para compatibilizar com projetos de instalações, de arquitetura. E depois de aprovado, a gente parte para o executivo, que aí sim é um projeto bem mais detalhado e inclui todas as armações de todos os elementos de estrutura, como de todos os pilares, lajes, vigas, todos, para que o responsável execute na obra corretamente. O projeto chega na minha mão e o engenheiro tem toda a responsabilidade sobre isso aí, né? Se ele não tiver um bom projeto, não tem como sair uma boa execução. Para Raul, o principal desafio no dimensionamento de pilares diz respeito à otimização. É ter uma boa concepção, entender a dimensão do pilar, porque se você aumenta muito o pilar, você vai diminuir a armação, mas se você diminuir o tamanho do pilar, você aumenta a armação. Então, o critério de otimização de pilares, que a gente foca bastante aqui, talvez seja um dos maiores desafios, para a gente ter uma estrutura econômica e também segura ao mesmo tempo.
Raul aponta quais as precauções que um calculista deve tomar para garantir a segurança estrutural de edifícios em concreto armado. Primeira coisa que eu diria é, com certeza, seguir as normas. A 6118, que é de concreto armado, teve uma revisão esses tempos atrás. E, além disso, é fazer uma verificação sempre de todas as fases do projeto, principalmente questão de carga vertical, basicamente, e carga de vento ou carga de sismo, dependendo da região que a estrutura vai ser concebida. Verificações manuais e com planilhas para checar resultados obtidos por meio do TQS, software utilizado para os desenhos e cálculos. Dá para você ver uma planta de forma, dá para você ver o detalhamento de um pilar, dá para você ver o detalhamento de uma viga, dá para você ver o esquema estrutural do edifício, dá para você ver o edifício em 3D. Então, assim, a gente pode botar ele em 3D, você vê lá toda a configuração de viga, pilar, laje, até para compatibilizar e entender se está tudo certo. É uma ferramenta bem legal. Para Fernando, o estudante que quiser se especializar no cálculo de estruturas deve buscar experiência prática por meio de estágio. Para se aprofundar no cálculo e utilizar tudo que você aprendeu na faculdade, buscar um estágio em um escritório de cálculo de estruturas para se aprofundar, então, e iniciar sua carreira nessa atividade. A concepção dos pilares, portanto, é uma das fases mais importantes de um projeto estrutural. Para você ter uma ideia, o mau posicionamento de um pilar e a má avaliação do dimensionamento dele podem aumentar os custos da obra e, até pior, as estruturas podem ficar instáveis. Um perigo. Mas aqui a gente faz tudo certinho. Por isso, eu vou continuar com os meus cálculos. Enquanto isso, continue estudando sobre as estruturas de concreto armado. Combinado? Até mais!